Agora na rede Divan na 316, com o psicólogo clínico Egnaldo Pinheiro. Tempo de cura e restauração para a mente e o coração. Divan na 316, com Egnaldo Pinheiro. Então, a partir de agora está no ar aí o nosso No Divã da 316 com o doutor Egnaldo Pinheiro, que já está na área diretamente de Barra Mansa para todo o mundo. Meu amigo, então, como toda quinta-feira a gente tem esse bate-papo e, claro, eu quero chamá-lo aqui para que a gente possa começar o nosso bate-papo de hoje. Doutor Egnaldo, tá me ouvindo? Bom dia, pastor Elber, estou ouvindo sim. E maravilha. Bom dia a todos que estão conosco nesse momento. Valeu, muito bom dia, seja muito bem-vindo mais uma vez, em nome de toda a equipe da rede e toda a nossa audiência aí, mais uma vez desejamos boas-vindas a você e aí a toda o povo que tá chegando agora também para acompanhar aí o nosso bate-papo, tá bom? Barra Mansa, tudo bem? Tudo tranquilo? Chuva por aí, não? Tudo chovendo, chove, para, aquele sereno desde ontem à tarde, ontem esteve muito quente. Sim. Depois no final da noite começou a chuva e agora aquele sereno, já choveu um pouco, parou, mas está quente ainda, 22 graus e com chuva, tempo nublado. Brasília tá do mesmo jeitinho também, né? Chuva vai e volta, inclusive ontem à noite tava igual aquelas noites de filme de terror, assim, sabe? A nuvem, ou melhor, aquela lua cheia de nuvens escuras e tal, e as nuvens passeando e tal, só faltou mesmo o uivo de cachorro para poder completar a noite. Mas o mais tá tudo bem, né, doutor Egnaldo? As expectativas aí pro Natal, como é que estão? Excelentes, vamos aguardando a cada momento e vivendo um dia de cada vez, né? Verdade. Isso é importante para a nossa homeostase, o corpo ficar todo bom, toda a nossa mente, né? E ficarmos preparados para passarmos uma noite com a família, o dia com a família, o feriado. E aí já fica aqui o meu abraço a cada um dos nossos amigos ouvintes que estão aqui conosco. E pode mandar a sua pergunta, a gente vai conversar nesta manhã sobre o tema, né? Alegria, tristeza, como lidar com essas emoções nesses dias de confraternizações. Maravilha, o meu WhatsApp tinha dado um tilt ainda há pouco, mas já voltou ao normal, já tá aqui, tem muita gente já mandou recado, eu ainda não consegui interagir nele, mas mesmo assim, daqui a pouquinho a gente vai mandar todos os recados que já estão aqui, a gente vai compartilhar com todo mundo, sim, e para você, como o doutor Egnaldo já falou, então 11-930-030316, se você quiser fazer algum comentário, pergunta, alguma coisa, pode ficar tranquilo, não será identificado, né? Você não será identificado, só a perguntinha mesmo que vai para o ar e tudo bem, né? Então, como o doutor já adiantou aqui também, nós estaremos falando sobre alegria, ou melhor, continuamos falando sobre alegria, né? E hoje, especificamente, alegria e tristeza, nessas festanças que de fim de ano e tal. Então, eu queria já que o senhor já nos introduzisse ao assunto, doutor. Então, pastor Elber, justamente estamos falando desde o início de dezembro, né? Sobre essas questões da alegria, as emoções, né? Tanto nós falamos como emoções e também os sentimentos, fizemos a diferença, ou seja, o contraponto de um ao outro, né? Que um vai levar aquela reação e acontece muitas vezes, pode acontecer nesses momentos de festas, de confraternizações, de repente um amigo, um familiar, se você encontra ele no canto, às vezes chorando, é um momento que está todo mundo sorrindo ou buscando se alegrar, e ele vai estar ali manifestando uma emoção que veio naquele momento, né? Aquele sentimento de perda, de saudades ou de algo que já se passou, e ele vem às vezes manifestar esse momento de tristeza, e às vezes as pessoas ficam sem saber lidar. A realidade é que não sabemos lidar muitas vezes com essas circunstâncias, e aí começa a se perguntar o que está acontecendo, e a pessoa e muitos outros se acabam colocando aquela questão de achar que tem que demonstrar para as pessoas que está vitorioso, que está feliz, que está alegre e que está tudo bem, e não está acontecendo nada, e lá dentro está aquele sofrimento. Então a realidade é trabalharmos isso, viemos conversando sobre as emoções e os sentimentos para chegarmos nesse momento, porque haja visto, estamos passando já há 2 anos, né, nessa questão dessa
desse momento pandêmico, outros sustos estão surgindo, né? Que a pessoa fica sabendo de novas variantes e fica com aquela preocupação, a ansiedade com certeza já bateu em cada coração aí. Será que vamos poder ou não estar na confraternização? Todo mundo com saudade de poder encontrar um ente querido, um amigo e viver esse momento. E aí pode acontecer de, num dado momento ali, vir à tona aquele momento de a emoção de tristeza. E será que isso é correto? Não é? Como é que você vai lidar com isso? E é conversarmos sobre esse momento, lidar com esse momento, para que cada um se conheça e possa naquele momento olhar para dentro de si e dar conta do momento que está vivenciando, e quem estiver à volta respeitar aquele momento também. Maravilha. Doutor Aguinaldo, então assim, a primeira pergunta que eu queria já fazer para o senhor é o seguinte: normalmente quando a gente identifica, como o senhor muito bem falou, a gente identifica alguém que, né, de repente está à parte, está meio que isolado e tal, tem algumas pessoas que já querem entrar de sola, né, achando que isso de repente pode dar uma sacudida ali no camarada, né, ou na pessoa, e ela vai reagir e tal, e aí o cara às vezes já entra de sola, para de, né, de ser frouxo, macho, deixa de, né, levanta e não sei o que, para lá, e você acha que isso de repente é bom, é saudável, cada caso é um caso, que você acha disso, hein? O primeiro momento a observar, e é legal a sua pergunta, pastor, porque é o que eu estou vendo do outro. E aí eu quero colocar no outro, quero levantar o outro da minha forma, e eu preciso, na realidade, respeitar o outro, né? E o respeito vai ser justamente o chegar perto dele, às vezes parar e ficar ali do lado dele e esperar, na hora que ele se compor ou recompor, perguntar o que está vendo, o que está acontecendo, e dar a oportunidade para que o outro possa falar o que está ali dentro, porque muitas vezes acabamos nos violentando e violentando o outro também. Como que eu digo isso? Nas emoções, porque quando eu chego e não estou pronto para ouvir o outro, porque eu fiquei incomodado de ver aquela outra pessoa que estava ali, estamos num momento de alegria, e de repente ela foi para um canto e começou a ficar introspectiva, ou uma lágrima veio ao seu rosto, e eu vou querendo usar às vezes até palavras bíblicas para poder levantar aquela pessoa. Eu deixei de ouvir aquela pessoa, de estar com ela. Eu estou comigo mesmo e querendo que o outro esteja do jeito que eu estou. Então, o primeiro detalhe que eu preciso é respeitar o outro, estar atento. Eu posso até chegar, eu posso até num dado momento, vai passar aquele momento, ele vai sorrir, a gente vai brincar e tudo, mas aquele momento é o momento dele e eu preciso estar com ele e não querer que ele esteja comigo, né? Já muda aquela questão da empatia, o cuidado, e eu preciso ali respeitá-lo, respeitar também se ele quiser falar sobre o assunto, se ele está preparado para falar sobre o assunto, se ele quer conversar sobre isso, ou se ele quer apenas que eu fique do lado dele e ali aguarde o momento que ele possa se expor, para que ele possa falar, confiando no que vai falar, no que o outro que vai ouvir. Maravilha. Doutor Aguinaldo, aí assim, aquela velha pergunta, né? Para criança funciona do mesmo jeito? A criança também, ela pode passar por esse momento de nostalgia, de tristeza por conta de alguma situação que aconteceu com a vida dela? Ou você acha que é normal, que a criança não pode passar, não deve passar por isso e tal, e os adultos têm que estar controlando isso? E aí fica uma outra pergunta em cima da tua pergunta, pastor. Quem disse que ela não pode passar ou não deve passar? Imagina aquela criança que está acostumada, ou seja, já teve alguns momentos, ou desde do seu nascimento, que ela começou a entender-se por gente, ela tem o contato e encontra com um ente querido, ou seja, o avô, a avó, quem foi, e nesse período ela sente a falta. É aquela criança que, por exemplo, dentro do seu lar houve um rompimento, né, dos seus pais, e eles não estão mais juntos, e aquela criança ama os dois e não vê agora aquele momento e sente a falta de um. E geralmente quando a criança vai se expor, ou ela vai falar, ou ela recebe uma reprimenda, né, ela acaba ouvindo as mágoas do outro, do adulto, né?
que vai falar, ou fala mal, ou manda ela não falar, e fica essa circunstância. Então fica ruim essa situação. Então a criança tem o direito também, ela tem o direito de conversar, se alguém ouvi-la, conversar com ela, e é claro que as emoções são diferentes, e elas vão aprender a viver aquele momento, aquela alegria. Então pode sim passar por esse momento, pastor. Pastor Elber, fiquei no silêncio. Opa, agora sim. Microfone aí. Que eu tava falando era o seguinte, a pessoa que já tá sob essa pressão, né? Poxa, tá chegando o fim de ano e ela tá ali, né? Naquela angústia já, porque de repente tem algo que aconteceu durante o ano, uma perda, uma frustração, alguma coisa que aconteceu, e agora ela já tá nesse momento sob essa pressão de que tá chegando as festas, ela não tem o que comemorar, mas ela tem que estar fazendo cara de paisagem para quem está em redor dela, né? Porque de repente ela tem já uma programação já junto com a parentela ou com amigos ou alguma coisa nesse sentido, mas ela está desse jeito. Tem como a pessoa conseguir controlar isso? Como que a pessoa pode fazer para fugir, né? Se for o caso, momentaneamente, isso é saudável? Pastor, as emoções, elas estão aí, nós fomos criados com elas e elas vão regular, né? O nosso organismo. O problema todo é quando nós nos obrigamos, e aí foi a palavra que eu falei antes, nós nos violentamos porque nos obrigamos a estar da forma que o outro quer que eu esteja. Então essa é uma dificuldade, porque lidar com isso não é fácil. E quando eu começo a ser sincero comigo mesmo, com as minhas emoções, eu vou aprender a lidar com ela. Quando eu aprender a lidar com as minhas emoções, eu vou entender que o outro, se não for da minha família, é o mesmo ambiente, ele não tem a obrigação de ter que ficar cuidando de mim, ou então ouvir as minhas angústias ou mágoas. Eu vou precisar primeiro resolver isso comigo. Então é o conhecer-se a si mesmo. O segundo momento é que pode acontecer no momento que eu estou ali, talvez eu não tivesse dado conta disso antes, e naquele momento, ou seja, uma música, ou é um momento de uma brincadeira que surge ali, naquele momento de confraternização, e me faz evocar aquilo que está lá guardado, a minha tristeza vem. E pode acontecer, e eu preciso também estar atento, aprender a dar conta com isso, ou seja, eu não vou ter que ficar me esforçando o tempo todo de que o outro tem que ver que eu tô bem. De repente eu posso pedir, se eu acho que eu não vou dar conta, a estratégia peço licença, aos poucos eu saio e vou para o meu canto. Se alguém quiser conversar comigo e for lá, eu vou estar talvez preparado para falar ou não, mas aí depende. Olha como que o relacionamento ele é importante, né? É época de festa, mas na época de festa, nesse período de confraternização, há espaço para eu sentir a saudade, a dor, a perda. A questão toda é como eu quero lidar com isso, como eu vou dar conta, porque se eu não estiver dando conta de tudo isso, a melhor forma que eu preciso é buscar um lugar seguro em que eu me sinta bem, que eu possa chorar, que eu possa falar, e o outro que está me vendo ali, seja ele um familiar ou não, ele também com certeza está vivenciando talvez as mesmas emoções de forma diferente. Ele só precisa me respeitar, e então eu preciso respeitar o outro e até chegar para ele como que está, o que está acontecendo, o que fez lembrar, e podemos lembrar de coisas boas sim, e ter a mesma saudade, viver esse mesmo momento, né? E olha quantas coisas acontecem. Hoje nós estamos falando, pastor, de pandemia, de um tempo em que todos estão ansiosos para se encontrar, porque no ano passado não pôde fazer, estava em isolamento, realmente foi difícil, né? E hoje as pessoas estão assim a todo custo querendo se encontrar, e quando se encontrar, com certeza vão lembrar dos tempos em que todos estavam juntos, e aquele espaço que o outro ocupava vai aparecer, e a alegria
está ali não significa que não tem alegria do que viveu no passado, mas a saudade. Então o que vem às vezes o choro, a aparente tristeza ou a tristeza mesmo é por não ter dado conta. E às vezes outro detalhe que as emoções elas vão trazer tudo isso, e eu preciso estar atento. Muitas vezes aquele último encontro em que a pessoa teve com um ente querido, um amigo, e ele não resolveu alguma pendência. Então agora ele vai ter que lidar não só com a tristeza da perda, da ausência da pessoa, mas com a autocobrança daquela angústia que ficou por não ter resolvido algumas coisas que ficaram pendentes. Olha como que relacionamento ele é algo bem complexo, porém maravilhoso, e nós precisamos dar conta de nós mesmos, pastor. Doutor Aguinaldo, já tem uma participação aqui de uma ouvinte. Ela fez o comentário seguinte, ela falou assim: as pessoas estão sempre nos consolando, mas esperam que nós estejamos sempre chorosos. Fantástico essa observação, essa contribuição, muito obrigado, porque ela nos faz pensar. E o que essa contribuição que foi dado, pastor, mostra claramente que tem pessoas, que nós temos alguns tipos de pessoas, aqueles que sempre vão estar se lamentando e vão estar chorosos, e os outros que consolam vão estar sempre querendo ser aquela pessoa que consola. E às vezes é uma forma, pode ser até fuga, para não mostrar a sua fragilidade também. Então ela sempre quer ajudar o outro, como também às vezes ela quer que o outro fique na codependência dela. Eu preciso estar atento que há tempo para todas as circunstâncias, e eu posso no momento estar triste, choroso, posso estar com saudades e vivendo um momento, mas eu posso estar bem. Então, para essa contribuição me faz lembrar o seguinte, que aquelas pessoas que sempre querem estar consolando, quando o outro está bem, ela fica indignada. O outro fica indignado porque, como que pode assim, eu quero consolar e ele está melhor do que eu, né? E às vezes a pessoa não fala. Então é interessante estarmos pensando qual é o lugar que eu estou e como eu quero estar nesse momento. O que me ajuda? O que me faz? Por isso aquelas perguntas, o que te faz sentir alegria? Né? Qual é o motivo quando você está numa confraternização, e estaremos nas confraternizações, e é natural encontrarmos pessoas que essa data, a data do Natal, a data de festividade, são datas tristes, a pessoa não quer passar, talvez por traumas lá atrás da infância, talvez por perdas que tenham acontecido, talvez, e olha que nós vamos observar hoje, nós temos muito mais facilidade do que antes. Quando o pastor perguntou sobre criança, imagine aquela criança que nunca teve, ela vê os vizinhos, vê os coleguinhas ganhando de tudo, e o Natal dela nunca foi nem com a presença dos pais, e aí ela tem uma vida, ela vivencia esse tempo de forma diferente. Com a pandemia potencializou algumas coisas, e aí essa criança, por exemplo, vai fazer um comentário, vai pedir alguma coisa, e o próprio pai ou mãe, aquele cuidador que tem naquele coração o desejo de suprir a necessidade do outro, e no momento também não tem condição, pode estar passando por um momento de não ter essa condição, vai acabar não ouvindo essa criança, mas vai acabar reprimindo ela e vai falar das condições, porque na realidade o que ele está apresentando? Olhando o cuidado da criança, o que ela está querendo, olhando a mágoa porque ele não tem condição de suprir, ele está se culpando porque não tem condições de suprir o que o outro necessita. Tudo isso passa num momento só, e naquele momento de encontro pode passar, né? Então a gente precisa estar bem atento em relação a esse momento de alegria, de festa, que não é errado você estar alegre, mesmo com tantas dificuldades, como também não é errado você, de repente, sentir uma saudade, uma tristeza e precisar ou ser cuidado ou se cuidar daquele momento, pastor. Muito bem. Doutor Aguinaldo, a gente sabe também, inclusive, eu até comentei mais cedo, que existem pesquisas, né, onde a incidência de pessoas que tiveram problemas com drogas, com bebidas, né, em fim de ano, normalmente voltam, algumas delas voltam à prática justamente por conta da pressão, né, e muitas dessas pressões
são por conta de sentimentos, emoções, não é? E aí agora eu tenho duas perguntas que eu gostaria de fazer em cima desse tópico aí. A pessoa que vive, a pessoa que, né, que é uma pessoa que nesse momento ela tá limpa, né? E de repente agora fim de ano chegando e tal, e aí ela já tá naquela agonia, né? Da alma, da mente, porque tem algum motivo, alguma razão que fica ali pressionando a voltar às velhas práticas, né? E essa é a primeira pergunta: como que essa pessoa ela pode fazer, né? O que ela deve fazer para fugir de tal pressão, né? Ou para não se submeter a tal pressão? E a segunda pergunta é que eu queria também, já que o senhor já respondesse também, a quem as pessoas, os amigos, os familiares, né? Que convivem com esta pessoa, o que elas devem fazer, né? Porque às vezes também a própria família também tá ali naquela tensão, né? Com medo do que aquela pessoa pode fazer, né? Nesse momento de festa, e muitas delas entram e às vezes ou voltam ou reincidem, né? E depois não consegue mais voltar, né? Não consegue mais sair de tal situação. Eu queria que o senhor comentasse com a gente. Quando a gente conversa com os grupos de apoio, por exemplo, o Alcoólicos Anônimos, né? Os Narcóticos Anônimos, quando a gente entra em contato com essas pessoas que ajudam na recuperação, a gente sempre lembra de um detalhe que eles apresentam e eles prestam conta, e o prestar conta é muito importante, porque eles vão contar lá qual é o tempo que eles estão limpos, como foi dito. E a pessoa que já está buscando estar limpo, ela já sabe que ele é um adicto, ele é um alcoólatra, ou seja qual for a substância, e que ele precisa se cuidar e evitar o primeiro contato com qualquer uma dessas substâncias que ele vai estar vivenciando. Ele tem abstinência, ele passou por aquele período e ele sabe. E agora é um momento de escolha. E é importante estarmos atentos. Primeiro, a pessoa, ela tem que se dar conta, e aí ela pode de várias formas procurar. Se ela já está buscando ajuda através de uma psicoterapia, se ela tem, e ela vai conversar bastante sobre isso, vai expor, né, ali no set terapêutico, que ninguém vai cobrar, ninguém vai falar, ali não é um momento de julgamento, mas que ela pode se expor. Quando ela está diante de um grupo que já conhece, porque todos já sabem disso, ela vai se expor também, ela vai falar, ela vai aprender a escolher aquilo que ela pode usar. Ela já tem que estar atento, até mesmo porque às vezes sempre aparece um que vai dizer assim, não, mas só um golinho, ou só não vai ter problema. Tem. Eu na minha época de trabalhando em indústria, na usinagem, e eu tive contato com um senhor que ele chegou a ter por causa do alcoolismo, ele chegou a surtar mesmo. E ele um dia eu comprava bala, a gente dava no almoço, a gente compra, então tinha aquela bala de rum. Eu achei interessante que ele sempre olhava o que era, que bala, que tipo de bala que era, e eu perguntei com ele. E ele virou e falou o seguinte, olha, eu já estou tanto tempo limpo, e eu não posso sentir nem o sabor da bala, dessa bala. Se for uma bala de rum, eu não posso sentir o sabor, porque eu sei que eu vou voltar, eu deixarei de ser limpo. E aí contou, pastor, a experiência dele no passado. Talvez alguns vão lembrar que aquele fortificante que os pais davam pra gente quando criança, que era o biotônico Fontoura, né? Ele tinha um grande teor de álcool hoje as novas fórmulas não têm. E ele contou que ele chegou um dia, ele foi provar, porque a esposa dele comprou pro filho, né? E ele provou na hora do almoço. Ele disse que ele não sabe porque ele acabou com o vidro numa tacada só, aquilo que deu tanto prazer para ele tomar aquele biotônico Fontoura. Então, a primeira coisa que a pessoa precisa fazer é olhar como ela quer passar o Natal, as festividades, estar ali. Ela já tem a pressão da abstinência dela, isso vai estar sempre ali, seja a pessoa que deixou de fumar, seja a pessoa que parou de beber ou está limpo por causa de substâncias que são drogas, né? Então,
a primeira coisa é isso daí. O segundo é a pessoa que está próximo ali. É bom estar do lado próximo daquele que nos conhece e quer nos ajudar, que não vai aparecer nem com nenhuma piadinha, nenhuma brincadeira, mas ele vai respeitar. Se a pessoa vai tomar suco, não importa o que tenha na mesa, mas ele vai tomar suco, deixa ele tomar o suco que ele gosta ali, né? Se ele não toma um refrigerante ou o que for, mas evitar. Então a primeira coisa é, quem são as pessoas que estão à minha volta? Então, se eu sou a pessoa que já estou vivendo essa pressão, preciso olhar quem são as pessoas à minha volta, porque quem vai cuidar de mim mesmo primeiro sou eu e aqueles que me amam. E se aqueles que estão à minha volta vier com alguma brincadeira, é melhor eu me afastar deles do que eu passar aquela pressão, querer me fazer de forte e de repente eu cair. E os familiares que às vezes ficam nessa pressão, estar de forma aberta com a pessoa. Né? Não é ficar, às vezes a gente fica, o medo acaba, a gente fica policiando a pessoa e a pessoa fica nervosa, fica aborrecida e faz para poder pirraçar o outro mesmo, né? E acaba aquele ciclo vicioso e vai mesmo. Então é estar junto, é acompanhar, é conversar, estar aberto e respeitar o outro. Muito bem, doutor Aguinaldo. Tem uma outra participação aqui. A pessoa está falando o seguinte: passei por uma perca ímpar. Em abril, o Covid levou meu irmão mais velho. Fui ao velório e lá sofri um infarto no sepultamento. Não vivi o luto como deveria. Chegou às festas e eu não tenho coragem de falar com meu sobrinho. Medo de não aguentar. O que devo fazer? As festas nos traz lembranças de momentos, né? Que não teremos mais. Com o senhor agora, doutor. Então, pastor, são essas as circunstâncias que vamos vivenciar. É uma realidade, cada pessoa ela vivencia a perda do jeito dela, porque as pessoas são singulares, como temos falado. Cada uma pessoa tem a sua forma de vivenciar. O que essa pessoa está vivendo no momento, além da saudade e dessa perda, é o medo de como ela vai reagir. Seja sincero com você mesmo, é o que temos dito, né? Se não tiver condições, tenta entrar em contato, converse com seu sobrinho, fale com ele e pode dizer claramente que não estará presente porque não está tendo essa condição. Ou então, respeitando o seu sentimento, respeitando a si mesmo, ir lá e poder conversar. Então, assim, a escolha de cada um, qual é o momento que eu estou vivendo? Porque realmente são duas questões juntas. A primeira foi a perda e o segundo que a questão da saúde, o infarto que vivenciou e essa angústia, o medo, toda essa pressão. Então, o primeiro detalhe existe aí o medo. Eu não sei se tem passado por uma psicoterapia, tem conversado, podido falar sobre isso. Eu agradeço porque se expôs aqui falando sobre esse sentimento e só você mesmo vai ter condições de poder olhar até onde você vai aguentar, onde pode vivenciar sem forçar nada, sem se violentar. Vou usar sempre essa palavra, sem se violentar, ou seja, respeitar a si mesmo, entender qual é o seu sentimento, entender qual é o seu momento. Então, não que você tenha que ir lá estar alegre, sorrindo, você pode estar alegre, lembrando dos tempos que viveram juntos, né? Lembrando dos tempos que se alegraram, mas talvez por ser tão recente, também vai vir o choro, vai vir a tristeza, mas uma coisa é certa, os seus sobrinhos precisam de você também e quer te ver. Então, como vai lidar com isso? Você precisa dar conta contigo mesmo. Muito bem. Doutor Aguinaldo, o senhor acha também que existe o outro extremo, as pessoas que acabam querendo como se fosse um remédio para toda a dor, a frustração, a angústia, né? Ela também agora partir para o outro lado, tentar de alguma forma forçar uma alegria, né? Aquela euforia forçada e tal. Você acha que existe essa possibilidade também? Então, isso é o que muitos vão procurar fazer, até mesmo para mostrar ao outro que está forte, que está bem. Geralmente acontece isso, né? A pessoa ela fala, eu não quero isso, eu não vou viver desse jeito, e aí vai tentar se alegrar
indo para os extremos, usando coisas que talvez vai servir por um momento, vamos lembrar isso. Talvez alegre o coração por um momento, mas quando parar para avaliar o dia a dia, a vida, virá a tristeza. Porque olha só, pastor Elber, algo interessante, né? Amanhã nós já contamos o Natal no dia 24, a partir da noite as pessoas vão fazer a ceia de Natal. O que sobra no outro dia, né? No outro dia você tem o feriado, tem que dar conta de tudo que se passou e vai muitas vezes passar o dia ou vai estar com a família, se foi tudo muito bem, vai estar presente, outros vão se isolar no outro dia e vão sentir aquela saudade, vão sentir aquela angústia. Então a realidade é como que eu estou e o que eu quero vivenciar nesse tempo. Eu posso lembrar, eu posso estar triste, eu posso me alegrar também, mas eu preciso cuidar desse sentimento, não fabricar uma alegria, né? Se eu for fabricar uma alegria, se eu for trabalhar isso, o que está ali dentro represado vai aparecer em qualquer outro momento, ou seja, num choro, ou num momento, ou então na minha saúde mesmo, que o físico vai acabar respondendo em um dado momento. Tem uma outra ouvinte aqui, doutor Ignaldo, ela está falando assim: eu encarei o luto como quem segura o touro pelos chifres. Entrar em depressão não é escolha. Exato. E ela fez um comentário, não é uma pergunta, né? Ela está comentando aqui. Não. Então, ela trabalhou, eu achei interessante quando ela vou entender, né? Assim, eu encarei o luto, o fato de que ela pôde elaborar esse luto, ela pôde trabalhar esse luto, porque qual é o outro extremo? Se eu não elaboro, se eu não trabalho esse luto, se eu não busco ajuda, se eu não trabalho isso daí, a consequência disso é que eu não vou conseguir sair daquele luto, ou não vou vivenciar, em um outro momento ele vai estar ali do lado, vai me afetar. E a depressão, ela virá justamente por aquilo que eu não consegui resolver no passado. Então, se conseguiu, que maravilha. Continue trabalhando, continue investindo e continue conhecendo a si mesmo, de maneira que possa dar conta do dia a dia. Porque o que acontece? Aquilo que não foi trabalhado lá atrás vai aparecer agora nas festividades. E sabe uma outra coisa, pastor, que acaba acontecendo? É que muitas vezes as pessoas acabam se cobrando, não se achando dignas de poder se alegrar por causa do que aconteceu lá no passado. Ou seja, você não vai se alegrar pelo que aconteceu, você vai se alegrar porque neste momento você pode se lembrar com alegria do que você vivenciou, embora a saudade esteja ali. Você pode se respeitar e no momento que você vai abaixar o humor, vai ficar triste, mas logo em seguida, com um contato com as outras pessoas que não têm que vivenciar o que você vivenciou, vão poder depois te consolar e trabalhar com você ali. É o cuidado que a gente precisa ter. Mas o principal é o que essa participante falou, o fato de encarar e saber, estou vivendo esse momento e preciso de cuidado, estou vivendo esse momento, vou trabalhar isso para dar conta, e aí nós vamos aprendendo a viver com a saudade, não com a angústia da perda. O senhor acha que a tristeza, ela até fez aqui o comentário final dela, diz assim: entrar em depressão não é escolha, ou seja, né? Isso vai acontecer. Mas assim, o senhor acha que a tristeza ou a alegria cabe a pessoa decidir se ela vai se submeter a uma ou a outra coisa? Vamos pensar na alegria agora, falando de sentimento e não daquele momento de emoção, né? Que você dispara o organismo. Essa alegria que ela está falando, que você me pergunta, é alegria sentimento. Eu posso sentir essa alegria porque eu tive contato com um familiar, com o meu amigo, e pude vivenciar vários momentos muito bons, muito alegres, e lembrar com alegria das brincadeiras, dos cuidados, da comida que a pessoa gostava, daquilo que deu certo, daquilo que deu errado, que nós rimos juntos. Pode acontecer. E naquele momento eu posso também ter a tristeza de que, assim, bateu a saudade, falou, poxa, como foi bom estar junto com essa pessoa. Então, assim, o que eu percebo e que a gente vai trabalhando no setting terapêutico, a gente vai conversando, assim, qual é o momento? Eu só preciso aprender
a nomear, a trabalhar isso e dar conta disso dentro de mim, respeitando a cada momento que eu estou vivenciando. Se eu estou numa tristeza profunda e direto, então eu já estou indo para aquele momento da angústia, da depressão, e eu preciso saber, e eu vou precisar dar conta por que isso está vindo, por que eu não consegui trabalhar isso, né? Porque o nosso dia a dia, olha, tem uma palavra, pastor, que é uma realidade, porém, dependendo do momento que ela é dita, ela acaba talvez causando dor, causando angústia para aquele que está vivenciando, entendeu? Então, olha só, eu vou dizer essa palavra que a gente já falou várias vezes ela no ar, né? Que é aquela questão, é vida que segue. Sim, é vida que segue, mas qual é o momento que eu estou falando vida que segue e estou ouvindo essa palavra? Porque se é um momento que eu estou ainda lá preso e não conseguir dar conta com a perda que eu tenha tido, seja ela qual for, seja uma perda de um ente querido, seja uma perda de um patrimônio, seja de um negócio que não deu certo, que eu sonhei, eu falo assim, a vida que segue, né? E aí eu preciso estar atento em relação quando eu ouço, porque o problema é quando eu ouço, o que vai mover dentro de mim, né? E quando eu falo, eu posso observar e perguntar com alguém naquele momento, se eu estou angustiado, assim, o que você quer dizer com isso? Tenta me explicar, porque senão eu vou para o outro extremo e vou achar assim, é a sua vida que segue, a minha parou. Então, assim, será que a vida parou, né? Todos nós que vivenciamos isso, vivenciamos perda, olha o que nós perdemos, assim, quem não perdeu o ente querido, perdeu a liberdade, por um bom tempo, porque teve que ficar dentro de casa. Aquele que não tinha medo de fazer alguma coisa, passou a ter medo porque teve que ter todos os cuidados e vivenciou várias pessoas perdendo coisas, perdendo pessoas, e aí nós estamos agora tentando reconstruir, agora todo mundo quer agarrar tudo no mesmo tempo. A realidade, e vai ser evocado esses sentimentos. Então, o que nós precisamos estar atentos é justamente isso, é ser sincero com qual o sentimento que eu estou lidando naquele momento e o que eu quero conversar sobre isso ou não. Às vezes a gente nem percebe e às vezes a gente acaba sofrendo por causa disso. Muito bem, a ouvinte, ela completou aqui a mensagem dela, ela falou assim, quando eu digo que a depressão não é escolha, é porque eu escolho não ficar deprimida, e ela tá falando aqui, eu sofro e choro todo dia, mas não me permito cair em depressão. Então, muito obrigado mais uma vez, que bom poder estar conversando contigo, olha que maravilha, né? Eu observar justamente isso. O choro, ele traz alívio muitas vezes no nosso peito, nossa alma, né? E aí eu só preciso estar assim, por que eu estou chorando? Por que eu estou vivenciando isso? E vai chegar um momento que eu vou lidando com esse choro, com esse cuidado, que daqui a pouco o choro não estará mais tendo lugar e o que vai ter lugar é só a saudade. É viver a cada momento. E vamos observar um detalhe, quando falamos de perda e perda de ente querido, nós estamos vivendo um tempo em que não é algo como exceção, está sendo corriqueiro, né? Nós estamos ouvindo, e assim, quando eu ouço de um vizinho, de um amigo, de alguém que foi para o hospital, que está sofrendo, eu lembro também que eu perdi, e aí vem os medos, vem várias circunstâncias, e olha que nós estamos vivendo isso tudo atualizado, é a mídia atualizando o que está acontecendo. E aí nós vamos observando como eu preciso lidar com isso. E virá sim, as lágrimas virão, o choro vem, e eu preciso estar atento. E se eu não estiver dando conta, corre atrás de ajuda, né? A melhor situação para nós é reconhecer. E olha, pastor, entender que a gente precisa de ajuda nem sempre é tão fácil. Sim. Doutor Aguinaldo, eu só acho que palavras podem despertar assim na pessoa, ou pode dar um start, né? Vamos dizer, na tristeza ou na alegria, né? Tratando-se de um sentimento assim, só acha que através do que eu falo, o que eu devo fazer então para não falar, para largar de ser falastrão e acabar startando coisas, né? Que não gostaria, que não queria, foi sem querer, não tive essa intenção, mas de repente falei, né? Eu devo me policiar com isso também, ou
quando eu estiver perto de alguém que, né, que de repente, que sabe aquela coisa de a gente às vezes fazer um comentário ou trazer uma lembrança ou dizer, chega a pessoa tá lá, hoje faz tantos dias, né, que aconteceu tal situação, né? Então assim, você acha que essas palavras têm que ser policiadas e tal ou não? Ou eu devo encarar junto com essa pessoa normalmente, eu devo estar a conviver normalmente? Fala um pouco sobre isso também. Pastor, tem pessoas que vão falar naturalmente, e quando eu falo naturalmente, mesmo trazendo uma tristeza e um pesar, estará falando porque o que acontece é o que ela está vivenciando, o que ela lembra. Tem pessoas que não querem esquecer. Eu preciso estar atento em relação a isso também. É quase que impossível a gente estar numa reunião, num grupo, e de repente ninguém falar sobre uma circunstância ou uma situação. De repente a gente está ali convivendo, eram aquelas mesmas pessoas e hoje falta um e alguém vai falar. Então, por mais que nos policiemos, nós vamos num dado momento cair naquele momento e vamos falar. A questão toda é como eu vou lidar com isso, porque se de repente alguém falou e eu senti e aquilo foi muito difícil para mim, eu vou precisar dar conta daquele momento. Eu vou poder dizer ao outro o que eu estou sentindo quando vem aquele momento. Eu vou poder não dizer nada e de repente as lágrimas virem ao rosto e alguém vai perceber. E se aquela conversa começa a ser uma conversa que não está muito agradável, porque o sofrimento está sendo muito grande, eu posso dizer do que eu estou sentindo ou me retirar. Ou seja, quando eu falo retirar, não é sair daquele encontro, é poder me recompor, né? Observar. E sempre, repare bem, se alguém sair do bolinho que está conversando, aquele grupo que está conversando, alguém vai lá perguntar o que está acontecendo. E aí eu vou ter a oportunidade de falar assim que o que eu estou vivenciando nesse momento, qual é a dificuldade, qual é o problema que eu posso dar conta naquele momento, pastor. Então, assim, a gente falar sobre eu mesmo me policiar, às vezes eu caio em falhas, né? Porque você traz a memória. Você lembra de uma brincadeira que a pessoa fez lá atrás, que foi muito legal. E aí, quando você fala, que você dá conta, ela não está ali, né? Então, dá para se vivenciar, dá para cuidar, dá. Mas eu tenho que estar atento que em todas as confraternizações, alguém vai falar sobre determinado assunto. Talvez não seja agradável. Eu preciso aprender como que eu vou lidar. E outro detalhe também, pastor, não tem como eu ir para confraternização, para o encontro, já pensando assim, se a pessoa vai falar, então eu não vou conseguir estar presente. A questão é eu estando presente, como que eu estou me sentindo naquele momento. Sim. Doutor Guinaldo, chegou uma outra pergunta aqui pra gente. A pessoa está dizendo o seguinte: bom dia, pastor, que Deus me dê forças. Não consigo ser feliz sem o perdão do meu filho. Amanhã é Natal, vai ser o pior dia sem meus filhos perto de mim. Agora o outro está morando com ele e mal liga para mim. Choro muito dia e noite. O que fazer aí, doutor? Então, a questão toda é, primeiro, dar conta de si mesmo, buscar essa ajuda, né? Trabalhar, porque se não existe fórmula mágica. Se aconteceu alguma coisa, alguma situação no relacionamento, que esse relacionamento foi quebrado e isso está lhe causando mal, a questão toda é conseguir primeiro tratar os seus sentimentos, tratar o que aconteceu e buscar, sim, o amor está aí, o amor de mãe continua aí. Talvez os filhos não consigam compreender naquele momento, né, seja qual for a circunstância, mas a saudade deles também, porque foram criados e sabem disso. Então, a questão toda é lidar com o que envolveu toda essa separação. E aí o primeiro fato é cuidar de si mesmo, poder conversar sobre isso, vivenciar sobre isso, porque a irmã tem a sua razão, os seus motivos, mas eles também têm o que foi que causou essa dor, essa angústia, que eles precisam aprender a tratar, precisam aprender a vivenciar isso daí, para poder liberar o perdão, né? E a própria pessoa
perdoar-se a si mesmo também na circunstância. Doutor Ignaldo, no tocante a perdão, né? Também me surgiu aqui um questionamento. Pessoa que de repente que se culpa, né? Tem isso também, né? As pessoas, tem muita gente que se culpa por alguma coisa, né? E com isso, nos momentos de festividades e tal, ela, pelo fato de se culpar e não conseguir se perdoar por algo que ela reconheceu que fez de errado no passado, né? Como que ela pode fazer para também, né, lidar com essa situação, para resolver essa situação? Enfim, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso também, que acaba trazendo para algumas pessoas frustrações e tristezas, né? Sim. A primeira questão, pastor, é ela conseguir lidar com o perdão de si mesmo, né? E aí, porque a questão está ali, a pessoa sabe o que causou, o que motivou, o que ela fez, e agora ela precisa não se justificar, mas é dar-se conta. E muitas vezes a pessoa não vai conseguir fazer isso sozinha, não adianta. A tendência nossa é querer justificar, né? Eu fiz isso porque você fez aquilo, né? A realidade é, por que eu fiz? O que eu ganhei? Como que eu pude, o que me levou a fazer, e assim, quais são os resultados que eu estou tendo mediante aquela escolha que eu fiz? Porque a gente faz escolha todos os momentos, e às vezes as escolhas nos levam à mágoa, à tristeza, à angústia, e muitas vezes contra nós mesmos. Então agora eu preciso lidar com esse sentimento. Eu vou conseguir mudar? Se é um relacionamento com o outro, se eu vou conseguir dar conta e chegar ao outro e pedir perdão, ou quando eu chegar ao outro eu vou falar que o outro foi culpado porque eu fiz, porque ele fez também, né? Então eu não resolvi. O que eu preciso é resolver isso. Eu quero dar conta disso daí, eu quero ser curado, né? E esta cura é agora, quando eu falo em relação a essa emoção, essa culpa, eu preciso então lidar com isso, vou lidar com as ausências, eu vou aprender porque aquela escolha fez com que eu tivesse tais consequências, quais são as consequências e o que eu quero resolver em relação a isso, né? Olha, eu não quero ficar aborrecido contigo, eu não quero ficar triste contigo, eu entendo que eu falhei e o que eu quero agora é começar daí para lá, porque o relacionamento foi quebrado. É uma reconquista, mas para conquistar o outro, ou reconquistar o outro, eu preciso estar bem. E para estar bem, se eu não estou conseguindo elaborar tudo isso, eu preciso que alguém, um heterossuporte, alguém, uma psicoterapia, um cuidado, alguém que me ouça, que possa me ajudar sem julgar tudo que aconteceu, porque a tendência nossa também é a gente toma muito cuidado, a gente não gosta de falar com as pessoas com medo de ser julgado. Então, por isso que a gente conversa assim, que lá no setting terapêutico você não está sendo julgado, você vai aprender agora a lidar com isso, vai aprender a lidar com esse momento. Olha só, a escolha que você fez, porque você acabou fazendo uma escolha e olha a distância que aconteceu entre muitas pessoas. E há casos, pastor, que o assunto já foi resolvido entre eles, a mágoa já foi resolvida talvez, né? E às vezes é igual aquela brincadeira, por que você não está falando comigo? Não, eu não falo com você porque você não fala comigo. Então a gente está perdendo tempo, um achando que o outro não gosta dele e não fala um com o outro. Então é lidar com essa circunstância. Mas eu preciso me ouvir, eu preciso falar de forma que alguém vai me contrapor, vai falar isso para mim. Você está ouvindo isso que você está falando? Qual foi sua escolha naquele momento? Valeu a pena você fazer essa escolha? O que você gostaria de fazer? E o passo agora você vai ter que dar, né? Como pastor, a gente fala sempre e apresenta a Bíblia, né? Vai mostrando que ela já dá todas as informações, as dicas que a gente aprende pela palavra para poder fazer. Mas as emoções às vezes nos impedem, né? Os traumas passados às vezes nos impedem. E aí precisamos de estar ajudando ou sendo ajudados. Muito bem. Doutor Ignaldo, assim, para nós fecharmos aqui com chave de ouro, né? Eu vou te jogar agora no meio de uma fogueira. Logo no fechamento? Vamos lá. O que dentro de um contexto geral, né? Você vê que a gente abordou aqui vários dentro desse tema, a gente abordou vários assuntos e tal, mas assim, dentro de um contexto geral, o que eu posso fazer
para combater a tristeza, meu irmão? Combater a tristeza? É. Primeiro detalhe, saber por que eu tô triste. Certo. Né? E só tem o que me faz estar. A pergunta que a gente fez antes, eu não perguntei por que te faz estar triste, eu perguntei o que te faz sentir alegria, né? Sim. E a realidade, eu preciso saber assim, porque eu preciso estar atento de que eu posso, e isso é natural, é do ser humano, ele nos faz regular o nosso organismo. Então pode acontecer de eu ficar triste, pode acontecer de eu ter feito uma escolha e aquela escolha afetou alguém e me fez distanciar dessa pessoa, e aí veio a tristeza. Então, se eu fiz essa escolha, agora sim, se eu sei o que me fez ficar triste, eu vou procurar agora resolver, ou ajuda para que eu possa resolver, né? A gente encontra muita tristeza acontecendo em termos de relacionamento. E há relacionamentos em que depois você não consegue resolver. A gente fala, quando a gente falou sobre o luto, viver o luto, quando a gente falou sobre a perda, principalmente de um ente querido, repare que enquanto estamos vivos, enquanto temos os nossos parentes morando neste mundo afora, pode estar próximo da gente ou pode estar distante. Enquanto a gente tem aquela percepção de que ele está ali e eu posso resolver a qualquer momento, eu posso visitá-lo, eu posso estar com ele, nós vamos deixando o tempo passar. Qual vai ser o melhor tempo para estar com ele? E aí chega aquele momento em que ele não está mais presente, seja qual for a circunstância. E aí essa tristeza pode vir de um sentimento de culpa, porque eu perdi todas as chances de estar junto com ele e não estive. Eu abri mão disso, foi uma escolha. É fácil você dar conta disso? Não. É fácil você chegar quando você está num setting terapêutico, você está conversando com alguém e a pessoa, né, o terapeuta vira pra gente, o psicólogo, ele vai virar e vai falar assim: olha, essa foi a sua escolha. Agora, é importante você dar conta disso para saber o que você vai aproveitar a partir de agora. Porque a partir de agora, você pode então, e aí nós temos técnicas que nós utilizamos lá no setting terapêutico, que a gente vai trabalhar para a pessoa conseguir colocar isso para fora e poder sair pelo menos ali dando conta do seu dia a dia, se perdoando, e se o outro ainda está presente, né, poder perdoar o outro também. Então nós temos aquela tristeza que vem pela perda de um relacionamento, mas a pessoa está presente. Temos a perda do relacionamento para a pessoa que não está mais presente, aconteceu de não estar mais presente, e aí nós vamos trabalhar essa culpa. Então, qual é o motivo da minha tristeza? A minha tristeza é porque eu não consegui tratar o meu filho, minha filha, meu irmão, meu esposo, minha esposa. A pessoa vai chegar e vai colocar isso. Qual é o motivo? E às vezes identificar essa tristeza, muitas vezes ela é dolorida. Eu vou tentar fugir, eu vou tentar outros caminhos para não dar conta. E quando eu dou conta disso e falo, sim, a tristeza está aqui, o motivo foi esse. Agora, o que eu preciso fazer? É a outra pergunta. O que você vai fazer com isso daí? Né? Como que você vai dar conta disso? É como a gente fala em todos os momentos, pastor, seja no momento de enfermidade, seja no momento de perda, seja a perda de um emprego. Então, assim, o que motivou? Porque tem perda, por exemplo, teve pessoas que vão estar passando agora o final do ano e perdeu o emprego já tem tempo. E aí é a vida que é ruim para ela, né? Ela vai dar conta agora em relação a qual é o motivo. Eu perdi o meu emprego porque foi uma questão circunstancial, foi por causa da pandemia, foi porque as empresas, muitas delas faliram, fecharam, aconteceram tudo isso. E agora eu tenho que dar conta disso em relação à minha família. Eu não vou dar mais aquele conforto que eu dava. E eu preciso agora dar conta disso. Eu posso pedir ajuda com a própria família, conversar com eles e falar: nós estamos nessa situação. Não é a que eu queria que estivesse, mas nós estamos vivenciando isso. Vamos juntos trabalhar isso aí. Vocês me ajudam? Vocês me ajudam a dar conta disso, né? Às vezes nós não queremos fazer isso. Às vezes nós não aceitamos, muitas vezes nós colocamos a culpa em nós mesmos, carregamos um fardo muito pesado, porque ou eu não identifico, ou quando eu identifico eu não quero aceitar, ou não digo aceitar, mas assumir que eu posso tomar uma nova postura a partir daí. Então, lidar com isso, pastor, a gente vai ter que vivenciar sempre, porque a alegria é muito fácil, contagia todo mundo, né? Agora a tristeza
geralmente as pessoas não sabem lidar, né? A gente no setting terapêutico, quando a gente conversa que chega em um ponto naquele vínculo que a pessoa se dá conta e ela cai em prantos, nós aguardamos um tempo até aquela pessoa poder se dar conta, e aí vamos observar se ela tem condições de falar naquele momento ou não, o que está acontecendo, por que veio aquele choro, por que veio aquela tristeza. Mas até que chega esse momento, pastor, às vezes demora, parece que uma eternidade, embora o tempo do setting terapêutico seja aquele limitado, né? Mas assim, parece uma eternidade, porque nós muitas vezes não conseguimos dar conta com o silêncio ou com o choro do outro. Então nós aprendemos justamente a vivenciar isso. E no mundo secular, nem sempre as pessoas dão conta mesmo. E aí fica essa dificuldade. Então a dica é justamente essa. O que te causa tristeza? Por que ficou triste naquilo? Foi só um momento? Foi só uma lembrança? Foi só uma circunstância? Ou isso já vem sendo carregado há algum tempo e ele estourou, né? Foi o start naquele momento ali. Então a gente tem que saber dar conta até mesmo para que não dê lugar a uma depressão, ou seja, o que for. Muito bem. Doutor Ignaldo, tem uma participação aqui especial da professora Márcia Doneda. Maravilha. Ela tá falando o seguinte: bom dia, pastor Elber, que tema muito propício nessa data, parabéns por esse tempo precioso. A tristeza nos leva sempre a uma reflexão e podemos perceber que a tristeza é como uma nuvem que logo vai passar. Mas podemos tirar muitas reflexões em um tempo de tristeza, um tempo que ficamos quietinho. Mas se perdurar por muito tempo, necessário cuidar. Deus os abençoe grandemente. Esse aí é a participação da professora Márcia Doneda aqui com a gente. Que maravilha, professora, né? Foi um tempo de cuidado. E nós, quando tivemos fazendo a capelania, porque eu fiz a capelania também, terminamos agora, né? E é aquele momento quando trabalhamos na oficina das emoções, e o momento, e a professora Márcia também falou sobre a questão da escuta, né? A professora também Jaqueline, a escuta ativa, e é justamente isso. Quais são as lições para tirar em relação a isso? Falar do adulto tem muitos sentimentos que já estão envolvidos ali, e a criança, né? No mundo dela. E foi muito bom poder ouvir a professora Márcia. Muito obrigado, professora, né, que traz ali a sua contribuição e nos mostra justamente esse momento. E aquela criança, eu lembro no Viver Escola, aquela professora, né, aquela diretora que conversou com as crianças, com aquela criança que estava se sentindo rejeitada, e com a professora ela se sentia segura ali com ela. Olha que maravilha. Uma tristeza que estava ali, uma perda que aquela criança tinha vivenciado, e agora passou a ser aceita quando os adultos compreenderam o que foi falado ali. Falando nisso, hoje à tarde, né, vai ser um tema maravilhoso, às 15 horas, com a professora Márcia Doneda aí, né, missionária, perdoando nossos pais e perdoando a nós mesmos. Muitas vezes nós ficamos presos, angustiados porque não perdoamos a nós mesmos. Muito bem, inclusive ela completou o recado dela aqui, ela mandou um abraço e desejando aí um Natal abençoado para nós. Obrigado, professor, igualmente, Deus continue abençoando a senhora, e à tarde, como o pastor já falou aí, né, perdoando nossos pais e perdoando a nós mesmos. Isso, perdoando nós mesmos. Então, à tarde, essa participação da professora Márcia Doneda, né, a missionária Márcia Doneda vai estar aí junto com o Nayan na participação especial de toda quinta-feira também. Muito bem, doutor Ignaldo, chegou mais uma perguntinha e a gente fecha com essa então, né? A pessoa está perguntando o seguinte: quando sente tristeza e não sabe o motivo, o que fazer? Acabamos de ouvir sobre o momento de reflexão. É parar e avaliar, fazer aquele check, né? Check-out, né? Checar tudinho, o checklist, olhar qual o nome que você queira dar, mas é olhar para dentro de si, saber, porque se é apenas uma tristeza passageira, vai ser aquela melancolia. Se é uma tristeza que está guardando, está vindo mais tempo aí, é necessário porque tem um motivo, e aí o motivo que é perda, não é perda. Então, assim, se eu não estou conseguindo dar conta, como a professora Márcia mesmo falou, e já está persistindo, busque ajuda. Busque falar, poder conversar com alguém sobre essa tristeza. E quando surgiu, uma das coisas que às vezes a gente não consegue
falar no momento, pastor, quando a pessoa está no setting terapêutico conosco, a gente pergunta quando ela percebeu que estava vivenciando aquele momento, seja qual ele for, né? No caso, falando de tristeza. E se ela, naquele momento, ela vai falar assim, eu não sei. De repente, ela vai falar há muito tempo. E aí a gente vai mapeando, vai conversando, até que um momento ela vai descobrir, ela vai trazer de dentro dela o que causou e por que tem ficado daquele jeito. E aí pode ser justamente a falta de perdão de si mesmo, falta do perdão de uma pessoa de fora, falta de aceitação, alguma coisa que alguém lhe fez e aquilo ali não ficou muito bem, e ela brincou na hora, deixou passar, mas isso agora está começando a vir à tona. É buscar ajuda, não tem como eu não deixar de trabalhar isso particularmente. E assim, então nós encerramos, né, o nosso No Divã da 316, que volta na próxima quinta-feira, e eu queria que o senhor trouxesse aí as suas considerações finais. Isso, então agora, pensando nesse momento, e temos falado nesse mês sobre alegria, e chegou agora, culminando, né, com a véspera do Natal, em que a pessoa se sente obrigada, pode acontecer isso, sentindo obrigada de ter que estar naquelas confraternizações e mostrar aos outros que ela está vitoriosa, que ela venceu, que está bem. Primeira coisa a observar, é isso que você quer, você está se respeitando, porque não impede você estar lá presente, mas estar inteiro e poder estar se alegrando com aqueles que estão ali. E poder também chegar a saber que em algum momento pode estourar ou startar, como diz o pastor Elber, algum sentimento em que você vai ter que dar conta. Mas não deixe de participar, se for possível, esteja junto, aproveite, mas respeite o seu sentimento, respeite a si mesmo, e se não for contigo, tiver alguém que está passando ali, respeite o outro, esteja junto com ele, esteja presente com ele. Tá bom? Porque semana que vem aí vão ser os comentários de como foi esse momento do primeiro tempo, né? Que nós estaremos falando ali, chegou o final de ano, né? Quais os sentimentos agora que estão me afetando e o que fazer com eles, porque eu vou estar iniciando um novo tempo, né? Final de ano, reflexão, sei que todo mundo agora está pensando na ceia de Natal, está preparando, eu vou ou não vou? O que eu vou fazer, né? Cuide das suas emoções, mas não deixe de viver, de aproveitar as oportunidades e de aproveitar também para refletir sobre como você tem vivido neste mundo. Muito bem. E pastor, pastor, e um abraço aí para o pastor, um abraço para a professora Márcia, para todos os nossos queridos ali da capelania que fizeram, e quem ainda não se inscreveu, passa no próximo ano, que vai ser muito bom, é muito bom mesmo, e você vai crescer e ser uma oportunidade para poder abençoar outras vidas. E também aos nossos ouvintes, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua participação, que Deus abençoe grandemente, que seu Natal seja ricamente abençoado, seja qual for a circunstância em que você está vivendo. Alegre-se conforme você sente alegria no seu coração, tá? Não porque eu queira que você fique alegre, que o outro queira, mas que você sinta o contentamento desse dia, do dia de festa, de alegria e do cuidado, conforme você vai poder vivenciar a cada momento. Um forte abraço, pastor Elber, que bom poder estar com vocês aqui. Muito bem, obrigado, doutor Ignaldo, Deus abençoe, Feliz Natal aí, boas festas para vocês, que o Senhor continue abençoando. Você ouviu Divã na 316, com o psicólogo clínico Eguinaldo Pinheiro. Ouça o podcast Divã na 316, tempo de cura e restauração para a mente e o coração. Acesse agora a nossa plataforma rede316.com.br.